Olá, tudo bem? Eu vou ler uma historinha que está no livro do Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 13, onde diz que um profeta chamado Micaías foi chamado para profetizar se o rei Acabe iria a uma guerra e seria vitorioso ou não. E a história é assim. O mensageiro, 1 Reis 22, capítulo 22, versículo 13. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles, fale o que é bom. Esses 400 profetas que o rei Acabe havia consultado eram 400. E este aqui, interlocutor, estava falando para Micaías para chegar no rei Acabe e falar conforme um desses 400, ou seja, que ele iria à guerra e seria vitorioso. Versículo 14. Micaías respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Foi isso que Micaías respondeu. Não ia concordar, não ia ser cúmplice daquela história. Versículo 15. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote-Gileade para a batalha ou devemos nos conter? Ele respondeu: Micaías, vá, você triunfará. O Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Versículo 17. Então Micaías disse, aí ele falou a verdade agora. Então Micaías disse: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: Estes não têm dono, que cada um volte para casa, para a sua casa. Volta em paz para a sua casa. Versículo 18. Então o rei de Israel disse a Josafá: Eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mau? Acabe falando para outro rei. Versículo 19. Micaías prosseguiu: Portanto, ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: Quem enganará Acabe? Quem enganará o rei Acabe? Para que vá e seja morto em Ramote-Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Vamos dizer, na reunião celestial. Versículo 21. Então um espírito, não é um anjo, um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. O Senhor perguntou: Como? Versículo 22. Ele respondeu: Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Eram 400. E este espírito veio e colocou a mentira na boca dos 400. E esses 400 profetizaram para o rei Acabe: Pode subir a Ramote-Gileade, que o Senhor, a vossa excelência, vai ser vitorioso. Então o Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo? Vá e faça assim. Deus disse ao espírito. E versículo 23. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Isso é uma pequena história, está em 1 Reis, capítulo 22. Se você tiver curiosidade, leia todo o contexto, é uma história bacana. E no final o rei Acabe morreu. Então, a pergunta é: Deus tem sócio? O Criador de todas as coisas tem um ser que a religião chama de Satanás, que traduzido em hebraico significa opositor? Não é um ser, é um adjetivo. É um diabo, que significa acusador, traidor, adversário. É um Beuzebu, que os judeus chamavam de Beuzebu, porque a história de Elias era Baal-Zebub. Aí chegou lá nos livros históricos de Jesus, chamando Beuzebu. E a religião traz como chefe dos demônios. A sandice é uma loucura. Aí eu te pergunto, quem colocou o espírito mentiroso na boca dos 400 profetas?
Foi o sócio dele? Foi o sócio de Deus? Não, foi o próprio Deus. Deus não tem sócio, meu amado. Deus faz todas as coisas. E principalmente no meio religioso, nas famosas chamadas igrejas pentecostais, onde tem seres que babam, que torcem o braço, aí eles dizem, aí vem um homem de terno, gravata, falam os dois balabachura e pronto, aquele espírito sai. Aquele é espírito de engano que está nesses lugares. No baile funk você vê alguém com a mão para trás. No carnaval, na avenida, você vê alguém babando com a mão para trás. Eles não dizem que é lá que está o demônio, que está o diabo, que está a pomba gira, tranca a rua. E por que então ninguém vê? Imagine como seria uma cena hollywoodiana, uma famosa escola de samba, o mestre Sala porta-bandeira, passando, sambando, e de repente um dos dois se ajoelhar, pôr as mãos para trás, começar a urrar, babar. Já pensou que cena que seria? Daria uma cena de Hollywood um negócio desse. Porém não. Aonde que esses espíritos estão? Estão na feitiçaria, porque eles não acreditam na verdade e ficam idolatrando a mentira. No meio evangélico, porque o meio evangélico, eles ainda estão na lei de Moisés. Para o meio evangélico, o Cristo ressuscitado ainda não reina. O juízo de Deus no ano 70 ainda não vem. E aí ficam sendo ludibriados, sendo enganados e vendo aqueles espetáculos e o poder, eu mando embora pelo sopro. Aí aquele bicho sai, aí todo mundo na igreja, 10, 20 mil pessoas, é um semideus, é um quase Deus, é nada. É um comedor de arroz e feijão, enganando as pessoas e sendo enganado, e se achando o rei da cocada. Nada disso. É o Senhor que faz todas as coisas. Amém? Graça e paz. E agora eis que o Senhor, Deus, pôs esse espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas. E o Senhor declarou que um mal vai te acontecer. É Deus que faz todas as coisas. Graça e paz. Tchau, tchau.